Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular, e eu quero recomendar para vocês um filme bem político e eu acho que é adequado aos tempos atuais para a gente refletir, que se chama Uma Outra História Americana, American History X. E é um filme bastante interessante, fala do neofascismo e neonazismo nos Estados Unidos e tem interpretações realmente excelentes do Edward Furlong e do Edward Norton. Aliás, o Edward Norton entrega provavelmente uma das melhores interpretações da vida dele justamente nesse filme, não é? E além de falar sobre esse filme, eu quero falar sobre uma outra coisa que eu, logo depois da introdução, eu vou comentar, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se e nossas fontes no comentário fixado. Bem, o que é que eu queria falar para vocês? Eu vinha prometendo já em lives e em conteúdos anteriores, eu já falei sobre isso várias vezes, que eu ia fazer algumas inovações aqui no canal, mas sempre como uma coisa episódica para ver a reação de vocês, se vocês gostam, não gostam. E eu estou pensando em amanhã começar uma coisa de educação transversal, de usar outras mídias, no caso jogos eletrônicos, para discutir temas. O jogo que eu vou utilizar é o Assassin's Creed Syndicate e se passa na Londres do século XIX. No jogo fazem parte do jogo personagens históricos como Karl Marx, Charles Darwin e outros. E eu quero jogar o jogo e comentar sobre situação de trabalho na Inglaterra do século XIX, crianças que trabalhavam em fábrica, também, e usar o divertimento, usar uma coisa mais lúdica para refletir sobre questões políticas, questões sociológicas, questões históricas, enfim, que sempre foi a ideia do Filosofia Popular desde que eu criei essa seção aqui no canal. Então amanhã nós vamos ter esse Filosofia Popular especial com essas características. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, eu posso introduzir esse tipo de educação transversal, gameplay, uma vez por semana, 2 vezes por semana. A gente pode ver um horário adequado para colocar isso no canal e que em nenhum momento vai tirar do nosso conteúdo regular de análise política, que continua nos horários e na programação normal que sempre se mantém, né? Enfim, queria falar sobre isso com vocês e quero ouvir de vocês comentários aí na seção de comentários. Bem, o filme Uma Outra História Americana, que eu estou até com ele aberto aqui, A Outra História Americana, né? Ele é um filme dirigido pelo Tony Kaye, não é? Um filme de 1998, enfim, é muito bem avaliado no IMDb, ele marca 8.5 no IMDb, o Internet Movie Database, que é uma referência interessante de respeitabilidade, não é? E, como eu disse, tem interpretações muito boas, especialmente do Edward Norton. Ele conta a história de um grupo de jovens que estão envolvidos com a organização neonazista nos Estados Unidos, e um deles realiza um assassinato e acaba indo preso. E o interessante do filme, que eu não vou entrar em spoilers da história, até porque eu quero que vocês assistam o filme, mas uma das coisas que eu acho mais interessantes no filme é que o filme fala do que eu chamaria de desprogramação do ódio. E eu vejo... Peraí que eu vou ligar o ar-condicionado, porque está muito quente aqui. Eu vejo muitas pessoas falando sobre o ódio que existe na nossa sociedade, o ódio que existe na nossa política, não é? E eu fico com uma curiosidade se vocês já refletiram como é que pode se superar esse ódio. E me parece que o filme ele oferece uma fórmula, uma possibilidade que é muito interessante, que é você conhecer, dialogar e tentar entender o lado da outra pessoa, né? Isso é muito bem feito no filme e... Peraí, o WhatsApp aqui nos atrapalhando. E uma das coisas que eu acho mais interessantes é quando ele começa a conviver com pessoas afro-americanas, com pessoas negras. Ele sempre teve um racismo no personagem do Edward Norton estimulado pela dinâmica de grupo, ou seja, o grupo estimulava ele a sentir aquele ódio.
mas é um ódio que ele nunca teve nenhum tipo de justificativa racional, e não existe justificativa racional para ódios raciais e ódios de gênero, enfim. Ele tem uma irracionalidade que é intrínseca ao ódio. E quando ele foi confrontado com uma pessoa real que estava ali na frente dele, e ele teve que refletir sobre isso foi modificando ele. E aliás, eu acho que eu estou um pouco pensando sobre essa temática, porque isso aparece também em Jojo Rabbit, não é? E também envolvendo os nazistas, só que aí na Alemanha, e ele conhecendo uma judia, e ele sendo forçado a se confrontar com o ódio racional para qual ele tinha com os judeus, e ao conhecer uma judia, sendo obrigado a rever o que ele pensava. Isso fez com que eu pensasse qual é o equívoco, primeiro de parte da esquerda, em odiar quem hoje apoia Bolsonaro. Acho que a gente não deve alimentar esse tipo de sentimento. É claro que aquele bolsominion que absorve o que há de pior do bolsonarismo, esse é difícil da gente administrar, porque ele reproduz autoritarismo, tem um fascínio por torturadores. Então esse tipo de gente realmente eu reconheço que é muito difícil. Mas entre os eleitores de Bolsonaro, existem muitas pessoas que são pessoas que foram convencidas pela mídia, são pessoas que foram convencidas pelos pastores, são pessoas que a gente não pode, pela diferença de opinião, de perspectiva, odiar, porque o ódio vai levar com que a gente não dialogue, e ao não dialogar ele tende a se aprofundar, ele tende a se tornar mais fixo na sociedade. Então, a maioria das pessoas que são pessoas que votaram no Bolsonaro por rejeição ao PT, por um certo conservadorismo cultural vago, ou alguma ideia vaga de liberalismo que influenciou a cabeça dessas pessoas, elas são pessoas acessíveis, parte delas, obviamente, acessíveis à argumentação. É possível, e eu tenho percebido isso. Eu converso com gente diariamente, e quando eu começo a conversar com a pessoa e eu tenho uma forma de abordagem que não é agressiva, que não estou minimizando ela, e que escuto digamos assim, as preocupações dessa pessoa e ofereço uma outra argumentação, não todos, vamos deixar claro, mas parte dessas pessoas ficam com a pulga atrás da orelha, balançam um pouco, e algumas, inclusive, eu já fui capaz de mudar a ideia dessas pessoas. Em diálogos de 20, 30 minutos. Eu já fui capaz de... Eu senti que a pessoa mudou. Então, imagine se todos nós, todos vocês que acompanham aqui o canal, se tornassem multiplicadores disso. Eu não estou sugerindo para que você fale com um bolsominion extremista. Você só vai se desgastar e não vai adiantar nada. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você conversar com pessoas, eleitores de Bolsonaro, é diferente, que são pessoas que você sente que tem um certo grau de humildade, que tem um certo grau de curiosidade, que tem a possibilidade do diálogo, essas pessoas a gente não deve abandonar, essas pessoas a gente não pode odiar. Tem que ter um olhar mais compreensivo. Se a gente quer que elas tenham um olhar mais compreensivo, nós temos que dar essa partida. Não é fácil. O que eu estou falando aqui, às vezes é difícil. E eu já teve pessoas que eu conversei, que eu percebi que a ideologia tinha capturado demais a mente e que ela não tinha nenhuma abertura para o diálogo, e óbvio, eu também não insisti, né? Mas eu estou falando isso porque esses filmes mostram, e eles trabalham essa ideia, de que as pessoas podem sim mudar. Eu vou pegar um exemplo concreto para vocês, e eu vou refletir sobre isso num vídeo que eu vou soltar amanhã. Muita gente achava que o machismo é um destino da humanidade. E ainda existem muitas pessoas machistas, mas a sociedade tem se tornado mais igualitária com relação às mulheres. Mulheres no passado não votavam, passaram a votar. Mulheres no passado não tinham direitos, muitos dos direitos. Hoje tem muito mais direito do que tinham no passado. Ainda falta igualdade plena salarial, ainda falta direito à licença maternidade em todos os países, e tem países que não tem. Isso é verdade. Mas
Muitos avanços aconteceram. Nós podemos falar o mesmo com a relação com a escravidão. Muita gente achava que a escravidão nunca ia terminar. E a gente poderia pegar um exemplo atrás do outro, é só pegar a história e ver. Então avanços são possíveis, pessoas podem mudar. Vocês imaginavam há 20 anos atrás, quem estava vivo há 20 anos atrás, que nós diminuiríamos a intolerância com os gays na proporção que a gente diminuiu na nossa sociedade de hoje? Ainda existe intolerância com os gays? Existe. Existe muita violência com os gays? Existe. Mas na mídia, em vários espaços públicos, a intolerância com relação à homoafetividade diminuiu muito. E pelo contrário, nós agora temos uma intolerância maior para com o preconceito com os gays. Vi de casos recentes que eu não vou nem enumerar, não é? Então, avanços podem acontecer e a sociedade pode sim ir se transformando e pode sim se melhorar. Isso é possível, não a garantia. E por isso eu queria recomendar esses dois filmes, né? A Outra História Americana e Jojo Rabbit, como filmes que fazem a gente refletir sobre essa possibilidade. E talvez ajudam a gente a ter ferramentas e mecanismos para poder contribuir à nossa maneira, nas nossas redes sociais, no nosso convívio, com essa transformação maior que nós queremos ver na sociedade. Enfim, eu acho que é difícil, em muitos casos não dá, mas nos casos em que é possível a transformação acontecer, ela vale a pena. E uma transformação na direção da tolerância, do respeito, do amor, da compreensão do outro e, no caso da política, a transformação na direção do fortalecimento da classe trabalhadora, de uma economia e de uma atuação do Estado para garantir direitos sociais e para a justiça tributária e para a justiça em todas as áreas, são transformações muito positivas e que, por isso, valem a pena ser perseguidas por todos nós. Enfim, era a mensagem que eu queria deixar com vocês nessa sexta-feira, recomendar esses dois filmes e dizer para vocês que temos essa novidade amanhã e espero que vocês gostem. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.